Boa noite, então, a todos. Começou a gravar agora. Vou colocar aqui no chat para vocês o link da presença, para vocês colocarem presença. Hoje eu quero trabalhar... Na verdade, eu quero tirar umas dúvidas. Eu não tive muito tempo de me concentrar nessa disciplina, mas eu não lembro bem onde é que eu parei, se eu trabalhei algumas coisas, então eu quero conversar com vocês sobre isso. Deixa eu compartilhar com vocês a tela aqui. Eu cheguei a dar algum exercício, algum material para vocês fazerem, pedir para fazer, eu fiquei de fazer, não lembro. Alguém pode falar? Não tinha nada para fazer. Tá. Olá, professor. Oi. Me desculpa. Desculpa demais aí que eu tô entrando nas nossas aulas pelo WhatsApp aí. Até ajeitar tudo e conectar as coisas aí demora um pouquinho. Desculpa. Não, tranquilo. Eu só quero uma informação onde é que eu parei, na verdade, porque eu estava pensando hoje, eu já estou me confundindo com outras aulas aí que eu tenho dado. Então, já estou ficando, como eu não anotei aqui no último dia. Se me lembra bem, o senhor parou na página seguinte que estavam os exercícios da última aula. Aí que tinha... Acho que foi página 14 ou 15 que o senhor tinha parado. Deixa eu olhar. Então, deixa eu... Aí, professor, sabe mais um pouquinho, sabe mais. Aí. Tá, eu não entrei na decomposição no plano aqui dos vetores, é isso? Tá. Não. Certo. Eu tenho exercício até a explicação sua que eu anotei na página 17. Até 17, aí, tá, claro. Aí, até aqui, eu acho. É isso? O senhor parou aí, o senhor não chegou a entrar. Quando o senhor disse para não nos confundir, que seria começar com os números agora. Isso, então é isso que eu tinha pensado. Tá certo. É questão numérica. Então vamos lá. Então eu estava perdido, mas nem tanto. Era isso que eu estava pensando para
tanto assim, ó, que eu mandei um livro, alguém me mandou um livro também, já não me lembro quem foi, no WhatsApp, e eu compartilhei hoje no grupo lá da turma, do Paulo Winterle, de vetores, e talvez eu trabalhe com ele agora, hoje, ou não, eu vou ver. Mas tem aqui, e eu posso disponibilizar, que ele é grande, provavelmente vai ter, foi por, não sei se aqui foi, ou aqui foi, até pelo WhatsApp foi, 60 MB. Por e-mail ele não foi, né? Tem que disponibilizar, mas tudo tranquilo. Deixa eu me organizar aqui. Até abrir aqui alguma coisa do livro, ó, onde eu estava pensando em trabalhar. Esse é o livro que foi disponibilizado para vocês agora. E tem também, do mesmo autor, esse outro que eu estou trabalhando ali. Já vou parar aqui, onde eu pensei em trabalhar com vocês. Que é mais ou menos a mesma lógica, que é a operação com vetores, só que operação numérica. Aqui. Ele começa aqui com um vetor no R2. O que eu falo em R2? R2 é quando eu estou falando só com coordenadas do eixo. Nossa. Vou aumentar aqui. No eixo, por exemplo, no eixo X e eixo Y e eixo X. Estou falando de duas coordenadas. Então, quando eu estou trabalhando, nesse caso, um vetor U de coordenada 2 e menos 3, eu estou falando no R2 de coordenadas X e Y. Logo mais, o livro ele trabalha no R3 com coordenadas X, Y e Z. Ou seja, trabalha com o eixo das abscissas, que é o X, o eixo das ordenadas, que é o Y, e o eixo das cotas, que é o Z. É como se estivesse trabalhando com um volume, né? Pensa numa sala de aula, onde a parede do quadro é as coordenadas X e Y, né? E a profundidade da sala, que é o eixo Z. Então, que teria uma 3 dimensão, né? Que é o normal da vida, né? 3 dimensões. Geralmente, existe essa posição, que se chama plano cartesiano. Desculpe, espaço cartesiano. Plano cartesiano, x e y, 2, né? Um plano, gera um plano. E espaço cartesiano, x, y, z. Eu vou começar com coordenadas do R2, né, dado 2 vetores, e a partir daí eu vou trabalhar na composição do módulo do vetor, do versor, né, desse vetor, que é o vetor que tem a mesma direção, mesmo sentido, né, só que o módulo dele é igual a 1. Então, trabalho nessa composição hoje. Então, vou trabalhar com operações com vetores. Começando aqui com 2 vetores U e V, né, ele pede para determinar o valor de determinar 3U mais 2V. Então, estão enxergando aqui que eu tenho aqui? Tranquilo? Vou aumentar um pouquinho mais. Professor, que página é essa do livro? 21. Obrigada. Do livro que foi disponibilizado hoje, tá? Não que aquele outro também não pudesse trabalhar com ele, poderia, mas esse está mais com a qualidade um pouquinho melhor. Tem outros até posso olhar depois e comparar com aquilo que a gente trabalhou aqui. São muito parecidos aquele livro com esse, até porque é do mesmo autor, tá? Só que esse a qualidade está melhor aqui, tá? Então vou trabalhar com esse aqui.
mas seria da mesma forma lá, só que lá a qualidade está um pouquinho pior. Enxergam bem aí? Sim. Sim, aí tá bom. Tranquilo. Então, aqui, ó. Dado dois vetores, o vetor U e o vetor V, ele pede para determinar 3 vezes o vetor U mais 2 vezes o vetor V. Então, o primeiro caso é esse aqui. O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o 3 e multiplicar pelo vetor U, depois multiplicar o 2 pelo vetor V e depois somar esses dois vetores. É isso que eu tenho que fazer. Então, ó, 3U é 3 vezes o vetor U, ó, o vetor U é 2 e menos 3, mais 2 vezes o vetor V. Então, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes o menos 3 dá menos 9, mais 2 vezes o vetor V. Então, 2 vezes menos 1 dá menos 2, 2 vezes 4 deu 8. E agora eu vou somar esse vetor. Que a soma de vetores é somar os elementos x com x, y com y, z com z, e isso segue lá no R3 também. Nesse caso, eu estou trabalhando com R2, então só vou somar x com x. 6 mais menos 2 dá 4, e menos 9 mais 8, menos 9 mais 8 dá menos 1. Então, o vetor, aquele vetor lá, 3 vezes o vetor U, mais 2 vezes o vetor V, deu esse vetor aqui, que é o vetor 4 e menos 1. Então, através daí eu fiz... Então, para achar o 3 vezes o U menos 2 vezes o V, mesma coisa. Pegar o vetor V, o vetor U, desculpe, multiplicar por 3 e o vetor V multiplicar por 2. É a mesma coisa que lá de cima, deu o mesmo resultado. Só que aqui, na verdade, é menos, né? Menos. Então, nesse caso aqui, ele colocou como se fosse mais aqui, mas se vocês forem olhar, ó, menos 2 vezes menos 1, menos com menos dá mais 2. Então, ele trocou o sinal de tudo isso aqui. Esse é o entendimento de como vocês vão fazer para trocar o sinal na hora da operação. É a mesma coisa aqui, ó, menos 2 vezes 4 deu menos 8. Então, mais menos 8. Então, ele trocou o sinal e deixou mais aqui. Mas eu poderia simplesmente deixar o menos aqui, ó, mesma coisa, só que aí eu só usaria o 2. 2 vezes menos 1 daria menos 2, e 2 vezes 4 daria 8. Só que no fim eu ia ter que trocar o sinal. Menos com menos ia dar mais 2, e menos com mais ia dar menos. Então, ficou na mesma coisa. É questão de jogo de sinal aqui, né? Então, é critério de como vocês aprenderam essa questão de jogo de sinal, né? O trabalho da matemática fica continuando. Mas como que eu faria isso? Eu não me lembro disso. Alguém deve ter chamado lá. Pode falar. Professor, aí como é que pode aí no começo 3V mais 2V ser igual a 3 se são positivo com positivo dá positivo, sinais iguais soma e conserva o mesmo sinal. Agora, sinais diferentes diminuem e conserva o sinal do número maior. Isso que eu lembro de jogo de sinal. Sim. Mas aonde tu tá dizendo que tá... Aqui no começo, ó, 3U mais 2V igual a 3. Por que dá igual a 3 e não deu 5? Ali em cima. Porque U é uma coisa e V é outra. E por que deu 3 no mínimo? Então, o U é mais que V, então? Não. Uma coisa é uma coisa. Eu tô falando aqui, ó, que o valor do vetor U é 2 menos 3. Certo? Tá. Tá. O vetor U é 2 e menos 3. O vetor V é menos 1 e 4. É menos 1 e 4. Tá, deixa aí. Tá? E aí ele pede para calcular 3 vezes o vetor U, que é esse aqui, ó, mais 2 vezes o vetor V. U e V são coisas distintas.
Não dá para somar coisas diferentes, né? Não, exatamente. Não tem como. Se fosse 3 vezes U mais 2 vezes U, daria 5U. Aí sim. Mas como. Tá, agora lembrei. São 2 vetores distintos. Né? Então, tu não pode. Aqui pegou 3 porque é o número maior, né? Aí aqui é o exercício. Eu poderia estar querendo calcular 4 vezes o vetor U mais V. O exercício poderia estar pedindo isso. E aí eu ia multiplicar 4 vezes esse vetor U. Eu tenho o vetor U e tenho o vetor V. Eu posso achar essa composição qualquer. No exercício, ele pediu para calcular 3U mais 2V e 3U menos 2V. Professor, desculpa interromper, professor, mas uma dúvida. Vale. Isso aí eu posso calcular, por exemplo, ali, ó, é 3U mais 2V. Vamos dizer que U seria igual a por exemplo, assim, ó, a 3x, 3x no Y e menos 3y. Perdão, 3x, vírgula, menos 3y. Ou não? Ou vai ser sempre vai ser números? Não, o vetor U, depende do vetor, ele vai estar sempre dessa forma. Depende como ele é escrito. Lembra lá no início, lá, que essa é uma forma de escrever vetores? Ele poderia estar da seguinte forma. U é igual a 2i menos 3j, que é uma outra forma de escrever vetor. E aí eu teria que lembrar que o vetor U ele pode estar dessa forma, e seria os elementos 2 e menos 3. Né? Certo. Depende como. Depois eu acho que mais adiante até aparece uma escrita diferente, mais adiante no livro ali. Mas são formas de como está escrito. Tem que cuidar que aqui é uma forma vetorial. Eu poderia estar dizendo que isso aqui é um ponto A de 2 e menos 3. Ó, ponto é diferente de vetor, né? Porque o vetor tem direção, tem sentido e tem módulo. O ponto é só um ponto lá no plano cartesiano. Mas são coisas da escrita da matemática, né? Vou apagar aqui. Certo, entendi. Então, aqui o vetor 2 e menos 3 e o vetor U 2 e menos 3, né? E o vetor V... Professor. Menos 1 e 4. Fala. A senhora pode explicar de novo desde o início, que eu tive um probleminha na conexão e eu não consegui acompanhar e eu não estou compreendendo agora. Não, já vou resolver de novo. Tranquilo. Então, aqui, ó. Dados os vetores U de coordenadas 2 e menos 3 e o vetor V de coordenadas menos 1 e 4, ele pede para determinar 3 vezes o U mais 2 vezes o V. Está aqui, ó. 3 vezes U mais 2 vezes o V. Então, ó, eu vou escrever 3 vezes o vetor U, esse aqui é o vetor U, mais 2 vezes o vetor V. Está aqui. No primeiro caso, eu vou fazer essa multiplicação do vetor U aqui pelo 3 que está na frente. Então, 3 vezes 2 deu 6, 3 vezes menos 3 deu menos 9. Mais 2 vezes menos 1 deu menos 2, 2 vezes 4 deu 8. Então, eu fiz as operações dos produtos aqui, dos elementos que estavam na frente dos vetores, e agora eu vou somar os dois vetores. Vou somar o 3U mais 2V, porque esse aqui é 3U, e esse aqui é 2V. Então, eu vou somar, que é o que ele queria aqui, ó, a soma do 3U mais 2V. Então, 6 mais menos 2, que dá 6 menos 2, e menos 9 mais 8. Né? 6 menos 2 dá 4, menos 9 mais 8 deu menos 1. Esse é o resultado dessa soma desses vetores aqui, 3U mais 2V. Por que ficou escrito dessa forma nessa parte? Tipo, no caso, o primeiro resultado do 3U com o primeiro resultado do 2V. O primeiro resultado do 3U... Desculpe, aqui tu tá falando? Isso, aí ficou o primeiro resultado do 3U, que é o 6, menos o primeiro resultado
do 2V. Menos não, mais, né? Isso. Tá, mais esse resultado aqui. Então, esse aqui deu esse resultado aqui, e esse aqui deu esse resultado aqui. Isso, e aí ali na hora de fazer a outra resolução ali que eu não compreendi direito, ficou 6 menos 2. Isto, por quê? Porque eu somo x desse aqui com esse x daqui. Ah, tá. Lembra que o vetor é x e y escrito? Quando tu vai somar dois... Como? Fala. Desculpa, professor, só para. É porque os vetores são diferentes, né? Por isso Sim. que muda. Eu estou somando dois vetores. Para o colega entender melhor. Vou apagar aqui de novo. Então, nesse caso aqui, eu tenho que... fiz a operação aqui, 3 vezes o vetor U deu isso aqui. Fiz essa operação 2 vezes o vetor V deu esse resultado aqui. E agora eu vou somar. Quando eu vou somar dois vetores, eu somo x com x e y com y. No caso, 6 menos 2 dá 4, menos 9 mais 8 deu menos 1. E esse é o resultado daquele produto lá. Soma e produto aqui que tem aqui. Perfeito, entendi agora. Eu tinha esquecido a parte de separar o x e o y. Isso, sempre aqui é a coordenada x, ó. Pega o x desse com x desse. E aqui é a coordenada y desse aqui com esse aqui. Então, agora vem o segundo, que ele quer 3u menos 2v. Note que aqui, ó, ele faz a mesma coisa. Ó. O resultado é o mesmo, só que aqui o que ele fez? Esse menos, ele fez um jogo decimal aqui, para não se perder no final. Ele já fez a mudança decimal. E aí, né, 6 mais 2 deu 8, e menos 9 com menos 8 deu menos 17. Então, essa é a soma do vetor 3u menos v. Professor, Vale? essa questão, esse resultado que deu ali, no caso, deu 4 e o menos 1, o 8 e o menos 17. Se fosse no plano cartesiano, ou lá no GeoGebra, por exemplo, seria aquele resultado onde eu pego o início e o final do ponto. É isso? O início e o final do vetor. Exatamente. Só que, geralmente, o resultado do vetor aqui, ele sai sempre da origem do sistema cartesiano. Isso. No caso do vetor U, a origem seria o 2 e o menos 3. Isso. Eu vou mostrar lá no GeoGebra. Tá, perfeito. Vou tentar mostrar aqui, só para 4 e menos 1 e 8 e menos 17. Então, vamos tentar lá no... Perfeito. Vou fechar aqui, senão estou no 3D ali. Alguém quer falar? Pode falar. Professor, e não tinha, assim, vai ser sempre a mesma ordem, x e y com y? X, Y e Z. Sempre a mesma ordem. Se for no R2, X e Y, sempre dessa forma, né? É que se trocar a ordem, tipo, botar o y na frente e o x atrás. Aí dá errado. Dá errado. Tu vai trabalhar com um erro na interpretação. Pelo menos, geralmente se trabalha... Geralmente não, sempre se trabalha dessa forma. Ó, eu tenho o vetor... Vou pegar aqui. O vetor U e o vetor V. Estão enxergando? Sim. Tá. E aí eu vou achar o 3 vezes o U mais 2 vezes o V, né? Isso. Ó, tá ali, ó. Ele achou o W. Olha o resultado. 4 e menos 1.
Então, vamos para aquele exemplo que nós tínhamos, tá? 3 vezes o U, né, eu teria a seguinte... deixa eu até escrever. 3U. 3U. Ó, 3U é esse aqui. Deixa eu diminuir aqui. Né? E se tu pegar 2 vezes o V, ó, notem que ele vai ser... Se pegar aqui mais aqui, ó, vai chegar no ponto final desse aqui, ó. Concordam? Ó, 3 vezes U tá aqui. O V tem essa direção e esse sentido aqui, ó. Ele seria, partindo daqui, ó, ele iria exatamente aqui no final. Ó. Pegar ele e transpor para cá, ó, 2 vezes o V. Mas se eu trabalhar, e aí vem a questão do 2 vezes o V. 2 vezes o V. Ó. Aqui, se eu traçar um paralelograma, ele vai dar exatamente nesse ponto aqui. Ou eu sigo aquela lógica, vamos ver se eu consigo reproduzir aqui, eu não consigo reproduzir aqui. Deixa eu dar um print screen aqui, ver se eu consigo... Para tentar, vocês... Estão enxergando aí agora? Sim. Ó, esse aqui seria o 3 vezes o U, ó. 3 vezes o U. Ó, tô colocando no lado aqui, tá? E 2 vezes o V, ó. Se eu botar aqui, ó. Opa, eu aqui vai 1. E agora vem 2 vezes o V, vem aqui, ó. Notem, ele dá exatamente a solução da soma dos dois ali. Eu não coloquei bem em cima do vetor para que vocês não... Mas notem que aqui, ou eu geraria o paralelograma que ela falava lá, ó. Que esse paralelograma é exatamente o resultado desses vetores, da soma desses dois vetores. Então, o 3U triplicou esse vetor U, mais 2 vezes o vetor V. O vetor V tinha uma unidade, foi 2. Só que daí, na soma aqui, eu colocaria aqui no final desse vetor e vai chegar nesse vetor W aqui. É isso que ele está falando de relações. Na operação lá, geometricamente, né? Tá, professor, mas ali o resultado tá 4 e 1. Então, no caso, o Y vai ser o ponto de partida e o X o ponto de chegada, porque daí ficou o sentido, no caso, pro 4 dali. Sabe? O sentido ficou. Exatamente. Não, ó, vamos voltar lá no coisa. Se tu olhar aqui, ó, o X vale 4. Sim. Ó, e o Y vale -1, que é o final dele. Aí é isso que eu estou falando para vocês. Quando se escreve vetor, o vetor sempre vai ser partindo do 0, 0 aqui. Da origem do sistema cartesiano. Quando eu estou escrevendo dessa forma aqui, ó, o vetor 2 e -3, ele parte, todos eles, a origem do vetor é 0 e 0. Então, o X vai ser sempre o ponto de partida e o Y o ponto de chegada do vetor? Não. Esse ponto é o ponto final do vetor. É a ponta da flecha. Isso, ó. Se vocês olharem aqui, ó, aqui tá o X é 4 e o Y é -1. E a origem, todos eles partem lá do 0, 0. Ó. Então, 0 é o ponto da partida e o resultado que deu é o ponto da chegada, tanto do Y quanto do X. Exatamente. É o ponto final. O ponto de... Se eu colocar lá, ó, se eu for construir o plano cartesiano lá, ó. Tá um pouquinho, vou apagar isso aqui. Tem que pensar que tu sai de um lugar e vai para outro.
O Isso. sair do lugar é 0. Quando eu falar em vetor, eu só tenho a parte final dele. E ele parte lá da origem do sistema cartesiano. O 2, ó, 2 e menos 3, é exatamente aqui, ó. 2 no x, menos 3 no y vai ser aqui embaixo, ó. Menos 3. E se eu ligar esses dois pontos aqui, ó, esse ponto aqui é o final do vetor. E aí eu posso pegar e dizer que o vetor é esse aqui, ó. Aqui, esse é o vetor. Né? Por quê? Porque tem origem 2 no x e menos 3 no y. Né? Se eu colocar lá, e é isso que ele fez lá no plano cartesiano. Vou apagar os outros aqui, ó. Vou apagar esse, vou apagar esse, vou apagar esse, vou apagar esse. Ó. Vamos aumentar aqui, ó. Ó. O vetor U, de coordenadas 2 e menos 3, ó. O x dele aqui, ó, é 2. Se vocês olharem, isso aqui é o eixo do x, ó. Isso que eu estou falando. E esse aqui é o eixo do y. O x2 e y menos 3. Aqui, ó. Esse é o vetor U. O vetor V é menos 1 no x e 4 no y. Então, ele vai estar lá, quando eu colocar ele aqui, ó, ele vai sair daqui, vai lá, né, no menos 1 no x e 4 no y. Até vou marcar ele aqui, ó. Olha lá, ó. Menos 1 no x e 4 no y. Né? E o W é a soma dos dois vetores. Né? E tem coordenadas 4 no x e menos 1 no y. Que é a soma dos dois. Lembra que era a soma dos dois. Esse vetor aqui, o A, era o 3 vezes o U. Né? Vai triplicar esse vetor U. Se vocês olharem aqui, ó, triplicou. Ele estava no 2, ele foi lá para o 6. E ele estava no menos 13 e foi lá para o menos 9. Ó. Deixa eu aumentar aqui. Ó, ele aparece. Está aqui no menos 9 e lá em cima no x6. E por último, que era o menos... Não, duas vezes o vetor V, o x foi para menos 2 e o y foi para 8. Ele estava no 4, foi para o 8. Então, e sempre a origem desses vetores é a origem do sistema cartesiano. Né? 0, 0 ou 0 ou 0, 0 também, quando eu trabalhar no R3. Por exemplo, se eu pegar... Deixa eu fechar aqui, não vou gravar. Vou abrir aqui de novo. Ó, se eu mostrar um vetor no R3 aqui, né? Vamos dizer que o U tiver coordenadas 1, 2 e 5. Ó. Eu não estou trabalhando só com X, eu estou trabalhando com XY, estou trabalhando com X, Y e Z. Né? Então, eu posso dizer que esse vetor, ó, ele está no R3, ó. Ele tem, for olhar só a coordenada X, ó. Aqui o verde é o Y, ó. Ele tem 2 no Y, lá, ó, 2 no Y, 5 no Z, e no X, se eu girar aqui, ó, o X é o vermelhinho, ó, pegar de lado ele, ó, o X, o vermelhinho, é 1, ó. No 3 dele, ele fica mais difícil da interpretação vetorial, mas ele existe. É como se tivesse 8 planos, e logo mais nós vamos ver 8 octágonos aqui, né? A parte superior tem 4, vamos dizer que fosse de 2 andares, isso aqui eu estou no segundo andar aqui. Tem 4 apartamentos aqui em cima e 4 apartamentos lá embaixo. Eu estou bem no centro. Então, são 8 octágonos. Né? Octágonos não, 8 cubos. Né? Para trabalhar no R3. Então, no R3, o vetor pode tanto estar para cima como para baixo também. Né? E aqui, assim, aqui ficaria... Vamos trabalhar só com o X e o Y aqui. Eu escondi, aqui eu estou trabalhando só com X e Y. Nota que a flecha está para cima aqui do vetor, o R3 fugiu. Ó. Eu estou filmando de cima, exatamente de cima, como se o Z não tivesse contado.
né? Quando eu estou trabalhando no R2, nesse caso, o X vermelho e o Y verde, é dessa forma que a gente trabalha. Esse vetor com duas coordenadas seria o 1, 2, ó. 1 no X, 2 no Y. Mas ele tem uma terceira componente, que é o Z. No caso, se eu trabalhar com R3, e aí eu faço isso aqui e mostro para você, ó, o R3 vai aparecer aqui, ó. Ele tem, além do X e Y, ele tem uma variação lá no R3, e ele tem 5 unidades, né? Então, ele vai estar lá no 5 no Z. Então, quando eu trabalho no R3, eu tenho 3 coordenadas. Quando eu trabalho no R2, eu tenho só 2, que é o X e o Y. Então, isso eu estou falando de plano cartesiano, x, y, e estou falando em espaço cartesiano quando eu estou falando em 3 coordenadas, ou 3 dimensões, ou 3D, como queira. Nesse caso aqui, eu só estou trabalhando com 2D, por enquanto, ou no R2, como queira. Então, aqui, vamos adiante. Ele pede para determinar o vetor x nessa igualdade aqui, 3x mais 2u igual a 1 meio dv mais x, sendo que o u, aqui é outro vetor, ó, que o u vale 13 menos 1 e o v vale menos 2 e 4. Então, ó, primeiro caso aqui, eu posso resolver a questão algébrica. Eu posso simplesmente resolver essa expressão algébrica. Eu tenho 3x mais 2u. Ó, o que aconteceu aqui? Eu tirei o mínimo múltiplo comum disso aqui. Ó, o mínimo múltiplo comum disso aqui. Para tirar esse 1 meio daqui, ó. Vou colocar isso aqui. Para apagar. Eu faço o mínimo múltiplo comum disso aqui, ó. E escrevo aqui 1, aqui 1, aqui 1. Como o mínimo múltiplo comum é 2, 2 dividido por 1 dá 2, vezes 3, 6. 2 dividido por 1 dá 2, 2 vezes 2, 4. 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes 1 dá V. 2 dividido por 1 dá 2, 2x, 2x. E aí eu passo esse 2x para o outro lado, e esse 4V para cá. Então, ó, 6x menos 2x deu 4x. V menos, esse 4 era positivo, passou para o lado de cá, menos 4U. E aí esse 4 divide os dois termos aqui. Né? Divide o V, que vai ser 1/4 dV, e divide esse 4U aqui. Então, os 4 dividido por 4 ficou, eu resolvi ele algebricamente. Ó. Aí, depois eu vou substituir nos vetores U e V que tem aqui. Primeiro eu posso resolver algebricamente e depois substituir. E é o que ele faz aqui. Daí depois, substituindo o U e V nessa equação que nós tínhamos aqui, ó, 1/4 do vetor V, que é menos 2 e 4, menos o U. Então, ó, 1/4 vezes menos 2 deu menos 1 meio. 1/4 vezes 4 dá 1. Aí ele mudou o sinal aqui. 1/4. Né? Aí não, 1/4 não. Aqui já é menos 3, menos com menos mais 1. E aí faz a operação. Menos 1 meio mais menos 3 deu menos 7 meios. Tirando o mínimo múltiplo comum aqui, ó. Só um minutinho aí, pessoal. Vou pedir uma licencinha aqui já. Então, Aí, Neto, Fala, irmão. conseguiu falar com quem Moisés lá e avisar sobre o trabalho? Não, a princípio não.
Eu vou te chamar depois no WhatsApp e nós conversamos sobre isso. Uhum. Pode deixar. Desculpa, eu tive que dar uma saidinha aqui. Vamos lá, onde é que eu estava? Então tá. E aí, aqui tira mínimo múltiplo comum entre o menos 1 meio menos 3. Então dá 2, né? 2 dividido por 2 dá 1 vezes 1 dá menos 1. Menos 2 dividido por 1 dá 2 vezes 3 dá 6. Então, por isso chega a menos 7,5. E 1 mais 1 deu 2. Então, esse é o resultado daquela expressão. Então, o ideal aqui é colocar, primeiro resolver o vetor, essa questão algébrica, mas se eu não resolver, o que eu tenho que pensar? Que o vetor x, ele vai ter coordenadas, né? x1 e y1. Né? Se eu quisesse colocar ele como algébrica aqui, ó, e aí eu teria que carregar esse x1 e y1, que é uma variável. Então, o melhor é resolver algebricamente primeiro, pensar nesse vetor, porque aqui é o x e o y que tu vai ter na solução final. Então, é melhor resolver algebricamente antes, e depois, no final, quando tiver isolado a variável, daí sim achar os valores. Aqui ele pede para encontrar os números A1 e A2, tais que... Pode perguntar. Professor, com relação a esse exercício que o senhor fez agora por último, ali o senhor falou na variável x, né? Isolar a variável x, resolver ele algebricamente e depois ir lá para os vetores. Sim, o vetor x. Isso. Existe alguma possibilidade de ter um y aí e a gente resolver que nem a gente fazia lá nos sisteminhas lá, ou não? Pode acontecer isso aí ou não? Pode acontecer. Se tu colocar aqui, ó, em vez do vetor x primeiro, aí é que está a questão. Em vez de tu colocar o vetor x, tu colocar essa questão aqui, ó, seria 6 vezes o vetor x, que seria x e y. E aí tu vai carregar esse 6x aqui, ó, como sendo x e y. E aí tu vai encontrar lá um sistema para encontrar o x e y. Por isso é bom primeiro resolver algebricamente esse vetor aqui. Mas tem uns exemplos mais adiante que vai cair em sistema. Daí eu vou te mostrar agora, logo, logo. Ah, tá. Beleza. Obrigado. Então aqui ele pede, e aqui é uma das soluções, provavelmente vai cair num sistema. Aqui cai num sistema. Então aqui, ó, ele pede para encontrar os números A1 e A2, tais que o vetor V esteja escrito em combinação linear, como eu falei na aula anterior. O V vai ser igual a A1, V1, mais A2, V2, e ele dá no problema aqui o vetor V, que está aqui, o vetor V1, que está aqui, né? Ó, V, V1 e V2, e o V2. Então, eu vou substituir para poder encontrar esses valores dessas variáveis A1 e A2 que tornem essa sentença aqui uma sentença verdadeira. Então, vamos lá. Vou apagar aqui e vou substituir no problema aqui. Então, substituindo, ó, o V está aqui, o V1 está aqui e o V2 está aqui. Então, ó, como que eu resolvo? Primeiro, esse A1 vai multiplicar os dois termos ali, 3 vezes A1 e 5 vezes A1, menos 1 vezes o A2 dá menos A2, 2 vezes o A2 deu A2, e aí somo essa parte daqui. Ou seja, 3 vezes A1 menos A2 vai ser o X, e 5 vezes A1 mais 2A2 é o Y. Né? Com isso, eu tenho que esse X vai ser igual a 10. Ó, isso aqui é igual a 10. 3A1 menos A2 é igual a 10. E 5A1 mais 2A2 é igual a 2. Ó, eu chego num sistema. Um sistema com duas equações e duas variáveis. Eu poderia definir isso aqui como sendo, no caso, x e y, né? É indiferente. Né? Por quê?
Porque aqui eu poderia colocar como sendo x aqui e aqui y, mas ele definiu como A1 e A2. Para mim é diferente, eu ficaria aqui com x e y. É o entendimento de vocês, né? A variável que ele definiu ali foi A1 e A2. E aí vamos resolver esse sistema. Perguntas? Pode tentar. Professor, porque que aí embaixo do 2, aí, por que a 5A e mais 2A deu 2? Porque a variável y daqui, ó, do vetor v, tem que ser igual ao vetor y aqui. Né? Então, 5A1 mais 2A2, que está aqui, é igual ao 2. Para eles serem iguais, essa coordenada y, isso aqui é a coordenada y, tá? Tem que ser igual a 2. E essa aqui é a coordenada x, tem que ser igual a 10. Por isso gerou esse outra igualdade aqui. Entendi. Caiu num sistema com duas equações e duas variáveis. Como resolver isso aqui? Uma das formas de resolução é o método da adição. Né? Eu trabalhei com vocês com resolução do sistema já? Faço essa pergunta? Não. Não? Tá. Então, assim, ó. Como resolver um sistema de ordem 2? Tá? Existem várias maneiras, tá? Eu vou tentar duas delas aqui. Não, tentar não. Vou fazer duas delas aqui. Primeiro, vou fazer pelo método da substituição. Método da substituição. Como que funciona o método da substituição? Eu tenho duas equações, eu vou isolar uma variável numa e substituir na outra. Por isso ele se chama método da substituição. Então, ó, na primeira, eu vou dizer que 3A1 menos 10 é igual a A2. Notem aqui, ó. Vou trocar a cor aqui. Eu passei o 10 para o outro lado e isolei a variável A2 na primeira. Ó, eu peguei essa aqui e isolei na primeira, ó, a variável A2. Então, eu disse que A2 é 3 vezes a variável A1 menos 10. E vou substituir na outra, onde tem A2 na outra, eu vou botar isso aqui. Então, eu vou escrever aqui, ó, pegar a segunda e vou escrever 5A1 mais duas vezes o A2. Mas o A2 vale quanto? Vale 3A1 menos 10, né, igual a 2. Olha, vou trocar de cor aqui de novo. Então, aqui, ó, o que eu peguei? Eu peguei essa equação aqui, ó, e substituí a variável A2, ó. A variável A2 que tinha aqui, ó, troquei por 3A1 menos 10. Então, aqui nessa equação, depois que eu isolei na primeira e substituí na segunda, eu tenho só a variável A1 aqui, ó. Então, agora é só resolver e achar o A1. Então, com isso, eu tenho 5A1 mais 2 vezes o 3A1 dá 6A1. 2 vezes o menos 10 dá menos 20. Igual a 2. Então, vamos lá para baixo agora. 5A1 mais 6A1 dá 6A1. 5A1 mais 6A1 dá 11A1, desculpe. Igual a 2, e esse 20 passa para o outro lado positivo, mais 20. Então, eu tenho que A1, eu posso escrever, 11A1 é igual a 22. Então, com isso, eu tenho que o A1 é igual
a 22, o 11 passa para lá dividindo. Então, o A1 vale 2. Tendo o A1 igual a 2, eu vou lá agora substituir na primeira. Ó. Então, vou lá. Tá louco. O que quer fazer agora? Pode falar. Alguém quer falar? Pode falar. Ó, esse A1 eu vou substituir lá em cima, lá, ó. Agora quer me complicar isso aqui. Aí sim. Tá. Vale? Aqui, ó. Então, nesse caso aqui, ó, como o A1 vale 2, então eu tenho 3 vezes 2, porque é 3 vezes A1, menos 10 vai ser igual a A2. Então, 3 vezes 2 dá 6, 6 menos 10, eu tenho que o A2 é igual a menos 4. Então, eu tenho os valores de A1 e A2, ó. Então, eu posso dizer, ó, que o A2 vale menos 4 e o A1 vale 2. Então, eu posso dizer que V é igual a 2 vezes o V1 menos 4 vezes o V2. Que é o que ele queria lá, ó, saber quais os valores do A1 e do A2 em que o valor de V satisfazia aquela equação lá, onde V é igual a A1, V1 mais A2, V2. Então, achei o valor do A1 e A2. Esse método que eu usei para resolver esse sistema é o método da substituição. Então, isolo uma das variáveis, pode ser qualquer uma, poderia ter isolado o A2, o A1 aqui. Só que aqui o A2 estava mais fácil, ele está sozinho, ó. Então, já passei para lá positivo e aí já isolei ele, passei o 10 para cá. Então, já isolei o A2. A gente tem que olhar qual o mais fácil de isolar. Não que eu não pudesse isolar o A1. Vou isolar o A1. Nota que fica mais difícil de trabalhar com o A1 isolado aqui, ó. Por Professor, quê, ó? tem alguém pedindo para o senhor autorizar para entrar na sala. Se eu isolar o A1 aqui, ó 3 A1 é igual a A2 mais 10. Mais 10. E ainda, como o A1 não está isolado, o A1 vai ser igual a A2 mais 10. E ainda tudo isso aí eu teria que dividir por 3. Então, ficaria com uma fração aqui, ó. Vou colocar aqui um número, aqui, ó. Colocaria aqui e dividiria por 3. Alguém quer falar aí? Foi assim mesmo que eu fiz, professor. E deu fração mesmo. Se tu isolar o A1 nesse dá, só que tu vai trabalhar com fração. Daí tu vai substituir o A1 lá na outra, lá, ó, na segunda, com uma fração. E dá um pouco, às vezes, não nesse caso aqui, né? No caso não é tão difícil, mas ele complica um pouco mais. Tu trabalha com fração. Outra forma agora, em vez do método da substituição, vou apagar aqui tudo. Aqui. Teria o método da adição. Como que é o método da adição? Nesse caso aqui, o método da adição consiste em transformar essas coordenadas aqui, ó, ou essa, ou aqui tem um 1 aqui, ó, em coordenadas opostas, números opostos. Então, por quê? Porque quando eu somar essa fração, e aí já vem o nome do método da adição, ele vai zerar uma das equações.
Vai gerar uma das variáveis, desculpa, uma das incógnitas. Então, o que eu vou fazer? Se eu multiplicar aqui em cima por 2, ó, toda a equação por 2, aqui vai ficar 6, aqui vai ficar menos 2, ó, porque 2 vezes o 1 vai dar menos 2. E se eu somar com esse 2 positivo aqui, ó, quando eu somar as duas, esse vai cortar. Então, essa é uma forma boa de pensar. Então, nesse caso, o método da adição é exatamente isso. Vou apagar aqui de novo para reescrever ele. Então, vou multiplicar essa equação aqui, multiplicar por 2 a equação de cima. E vou reescrever aqui, ó. Então, 2 vezes o 3A1 vai dar 6A1. Menos 2 vezes o 1 dá menos 2A2. Igual a 2 vezes 10 dá 20. Certo? Agora, só reescreva a outra. 5A1 mais 2A2 igual a 2. Notem aqui, ó, que se eu somar agora essas duas aqui, ó, usar o método da adição aqui, ó, método da adição, quando eu somar, vou trocar essa cor aqui, porque senão não me complica agora. Se eu somar essas duas aqui, ó, essas duas são simétricas, ó. Aqui vai dar 0A2 e aqui vai dar 11A1 mais 0 igual a 22. Então, eu tenho que A1 vai ser 22 dividido por 11, vai ser 2. Então, já achei o valor do A1, simplesmente transformando um dos coeficientes oposto ao outro. Né? E aí, já achei o valor do A1, posso substituir o A1 em qualquer uma das equações ali, para achar o valor do A2. Então, venho aqui... Professor, seria regra fazer vezes o 2 ou não? Não, tu tem que olhar por que eu multipliquei por 2 aqui. Porque aqui eu tenho como se fosse menos 1. Ó. Quando eu multiplicar isso aqui por 2, esse aqui vai ficar menos 2, que é o oposto a esse aqui. Ó. Por isso que eu escolhi o 2. Ah, entendi agora. Agora, eu poderia pensar de outra forma. Vou apagar aqui. Eu poderia pensar o seguinte. Multiplicar, e aí às vezes tem que ser feito dessa forma, multiplicar em cima por 5 e multiplicar o de baixo por menos 3. Por que isso? Ó, o que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei o coeficiente desse aqui do A1 e multipliquei lá no de cima, e esse do A1 de cima eu botei aqui embaixo, só que com sinal contrário agora. Por quê? Quando eu multiplicar o de cima por 5, aqui vai ficar 15, e quando eu multiplicar esse aqui por 3, esse vai ficar menos 15. E eu vou ter simétricos igual. Eu vou fazer dessa forma também. Ó, multiplicar as duas. 3 vezes 5 dá 15A1 menos 5A2 igual a 50. A primeira eu resolvi, multipliquei toda ela por 5. Agora a segunda. Menos 3 vezes 5 dá menos 15A1. Menos 3 vezes 2 deu menos 6A2. Igual, menos 3 vezes 2, menos 6. Certo? Ó, qual era o objetivo? Era transformar os coeficientes de uma das variáveis oposta uma da outra. Foi o que aconteceu aqui, ó. Agora eu posso simplesmente cortar, quando eu for somar aqui essas duas, 15 menos 15, aqui vai dar 0, aqui vai dar menos 11A2, e aqui vai dar 44.
O A2 vai ser 44 dividido por menos 11, que vai dar menos 4. Ó, note que era o que nós encontramos no A2 aqui. E aí, achando uma dos valores, eu vou lá e substituo e acho outro valor. Esse é o método chamado método da adição. Então, não é uma regra, eu vou olhar e vou multiplicar por 2. Não. Nesse caso, eu olhei aqui, se eu multiplicar só de cima por 2, ele já se tornaria simétrico, esse aqui. E aí já me facilitou. Eu não precisei multiplicar as duas equações para achar dois valores opostos aqui para eu aplicar o método da adição. Mas não quer dizer que não posso. Se eu não enxerguei que eu poderia só por 2, eu vou usar esse aqui. Eu posso chegar no mesmo resultado tranquilamente, que é chamado método da adição. Ou seja, transformo os coeficientes de uma das variáveis simétricas, quando eu somo uma com a outra, ela some uma delas e eu encontro o valor da outra. Tranquilo? Não tão tranquilo assim? Tranquilo Sim. por enquanto. Sim. Sim. Tranquilo. Tá. Aqui vem a questão do vetor definido por 2 pontos, né? Eu já vou direto para o numérico, tá? Não vou ficar pensando no algébrico aqui, mas pensa no seguinte, ó, aqui tem todos uns vetores que são equipolentes entre si, quer dizer que tem a mesma direção, o mesmo sentido, o mesmo módulo, né? E eu quero encontrar esse vetor aqui, né? Note que o vetor com a origem, ó, o OP, todos eles vão ter o mesmo valor. Lembra que eu falei que dava 13 e 1 quando eu tenho um vetor que parte da origem? Então, ó, nesse caso aqui, deixa eu apagar. Vou mais para baixo. Tá. Ó, eu tenho o vetor aqui, o vetor AB. Vou escrever aqui embaixo. Eu quero achar o vetor AB. Né? Para achar esse vetor AB, eu preciso achar exatamente o vetor B menos A. Sempre do final para o inicial. Então, nesse caso, eu tenho que fazer B menos A. Quem é B menos A, na verdade? Eu tenho, ó, o B é 1 e 4, menos o ponto A, estou falando em ponto aqui, tá? Não estou falando em vetor agora. O ponto B menos o ponto A. Falando em ponto na... Então, eu vou ter 1 menos 2 vai dar menos 1. E 4 menos 3 vai dar 1. Então, esse é o vetor B menos A. Menos 1 no X e 1 no Y. Aqui tem um erro, tá? Nesse caso aqui é só para corrigir, tá? Por isso que eu estava achando estranho aqui. Na verdade, aqui é menos 2, tá? Ó, porque aqui é menos 2, ó. 0, menos 1, menos 2. Então, não estava dando o resultado certo ali. Então, B menos A, aqui é menos 2. Então, vamos lá de novo. Então, 1 menos menos 2 vai dar 3. E 4 menos 3 vai dar 1. Ó, deu o vetor 3 e 1. Que, na verdade, é esse vetor P aqui, ó. P, 3 e 1 é o vetor OP. Então, o AB
o vetor AB, ele é igual o vetor OP. Por quê? Ó, porque o vetor OP, se eu fizer 3 menos 0, vai dar 3, 1 menos 0 vai dar 1, e vai dar esse mesmo resultado. E vai ser o mesmo resultado do vetor CD. Quem é o vetor CD? Vetor CD é D. Professor, uma dúvida. Fale. Não seria o vetor BA igual ao vetor OP? Não, vetor AB. Nota que começa A em origem. A origem é A e o B. O BA Certo. seria o, vamos dizer, o sentido oposto. Isso. O BA seria esse vetor aqui, ó, vamos dizer assim. Perfeito, entendi. Certo? Tranquilo. E aí o BA seria A menos B. É sempre do final para o inicial. Estou falando em pontos, tá? Tem que ficar bem claro isso. E todos esses vetores aqui que eu estou falando nesse plano cartesiano, eles são equipolentes, né? Tem a mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo. Por mais que eles estejam geometricamente em posições diferentes, se vocês forem olhar. Mas eles têm mesma direção, mesmo sentido, né? São colineares entre si. Vou apagar aqui. Não vou apagar. D menos C. Então, ó, se vocês olharem o D menos C aqui, ó. Então, vou escrever aqui, abre parênteses, 4 menos 1 dá 3, né? Que é o x do D menos o x do C. 4 menos 1 dá 3, e 3 menos 2 dá 1. E eu chego no mesmo resultado que nós tínhamos lá. Todos esses vetores que for representar, eles vão ter o mesmo valor. Por quê? Que tem a mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Então, aqui, aí ele fala algumas coisas aqui que não interessa agora aqui para nós, essa questão dele, mas aqui sim. Ele pede, e aí vamos pensar no dados os pontos A, B, C, determinar o ponto D, de modo que CD é igual a AB. Então, e aí é que está a questão de como formar o vetor. Que é agora há pouco, eu não vi quem é que falou. Desculpe, tinha me perguntado se não era AB. Foi o Newton? Isso, fui eu. Tá. Exatamente aqui tem que ver como que vai ser montado esse problema aqui. Então, ó, no caso, eu tenho o valor do ponto A e tenho o valor do ponto B. Então, eu tenho que montar ele, que é B menos A. E o CD, né, eu tenho o C e o D não tenho. O D ele definiu como sendo X e Y. Ó. Então, é D menos C, para achar o vetor CD. Então, se o D é X e Y e o C é menos 2 e 4, que está lá, ó, então o vetor CD vai ser X mais 2, né, X menos 2, que vai dar X mais 2, e Y menos 4. E o vetor AB, que é B menos A, é 3 menos 1, que dá 4, e menos 1 com menos 2, que dá menos 3. E aí ele vai montar no sistema aqui. Só que ele é 1 meio de AB. Então, esse 1 meio ainda vai dividir, ou vai multiplicar os dois elementos aqui, e aí vai chegar num sistema que, exatamente, ele diz que essa coordenada x mais 2 tem que ser igual a esse 2 aqui. E essa coordenada y menos 4 tem que ser igual a esse menos 3 meios. Então, com isso, resolvendo aqui, esse 2 passa para cá menos 2, eu tenho que o x é igual a 0. E por último, né, tirando o mínimo múltiplo comum aqui, vamos tirar o mínimo múltiplo comum disso aqui. Menos 3 meios, por 2, dá 2y, menos 8, igual
a menos 3. Como eu tirei o mínimo dos dois lados, então dá 2y igual a menos 3 mais 8 deu 5 positivo. Então, eu tenho que o y é igual a 5,5. 5,5. Então, o x é 0 e o y é 5,5 para que essa igualdade aqui seja satisfeita. Qual? Vou apagar tudo aqui. Né? O x é 0 e o y é 5,5. Então, para o D, as coordenadas do D, 0 e 5,5, para que essa igualdade aqui seja satisfeita. Tendo essas coordenadas do ponto A, B e C, notem que formar o vetor AB, eu tenho que pegar B menos A. E o CD é B menos C. Sempre do final para o inicial. Então, tendo 2 pontos, eu consigo construir um vetor. Por isso, tem que entender bem quando que está escrito em forma de pontos. Ó, ele está falando que é pontos. Isso é ponto no sistema cartesiano. E aí eu posso definir lá, até mostrar para vocês o que é um ponto lá no GeoGebra, ó, diferente de vetor. O ponto menos 1 e 2, ó, eu vou dizer, ó, A é igual, menos 1 e 2. Olha lá, é um ponto. E o ponto B é um ponto 3 menos 1. 3 e menos 1. Tá lá. O vetor AB vai ser, né, se eu for pensar, vai ser vetor aqui, esse, né, que na verdade, ó, é o vetor U de coordenadas 4 e menos 3. Se tu for pensar quem é o vetor 4 e menos 3, ó, vou colocar o ponto C como sendo 4 e menos 3. Ó, note que esse vetor, se for partir lá da origem, ele teria a mesma direção e mesmo sentido que aquele ali. Ó. Eles são equipolentes. Por isso, tem a mesma direção, mesmo sentido, mesmo módulo que esse vetor. Então, ele é escrito dessa forma que se compara sempre, e aí que vem a questão, sempre, quando está escrito em forma vetorial, a origem do vetor é na origem do sistema cartesiano. Professor, no GeoGebra eu consigo fazer esse exercício com meio, com frações? Sim. Ó, eu vou calcular 1 dividido por 2 de U. De U não, tem U, né? Ó, metade do vetor está ali. Ah, tá, perfeito. O vetor da. Ele até tem, eu sou meio, às vezes aparece eu não consegui achar hoje de novo, às vezes some, tem um teclado que fica mais fácil de tu trabalhar com fração, mas sumiu daqui. Por isso que às vezes eu até desligo de novo e volto para ele aparecer aquele das 3 dimensões lá. Eu tenho que voltar a trabalhar. Tem um livro que explica como trabalhar o GeoGebra. Vou sentar uma hora de novo e trabalha muito basicamente, então tu vai se esquecendo de novo das coisas. Eu acho
acho que... Deixa eu só dar um... Vamos ver o que eu tenho aqui. Tá, vou trabalhar com ponto médio de 2 pontos, então eu tenho um ponto... Eu tenho 2 pontos. 2 pontos, ponto A e o ponto B. Como que eu calculo o ponto médio desses pontos? Então, na verdade, eu somo as coordenadas x e divido por 2 e somo as coordenadas y e divido por 2. Então, vamos lá num ponto do GeoGebra, né? Eu quero, vou apagar aqui, ficar só com os pontos A e B ali. Eu quero o ponto médio deles aqui, né? É claro que aqui eu tenho direto, né? Vamos ver aqui, tá aqui. Ponto médio, ou o centro dos 2 pontos, eu marco aqui, e ele vai me encontrar o ponto médio, que é o ponto E. Mas como se calcula, na verdade, esse ponto médio? Eu pego a coordenada do A e do B, nesse caso aqui, ó, somo o 1, menos 1 com o 3, vai dar 2, né? E divido por 2. E vai dar 1. Tá aqui, ó, x é 1. E o y é a mesma coisa. Somo o 2 mais 1, né, menos 1, né, no caso. 2 mais menos 1 vai dar 1 e divido por 2, que dá 1 meio. Que é, ó, o y dá 1 meio aqui. Então, eu vou lá mostrar no... né, eu tenho aqui, ó, essas as coordenadas. Ó. Tem um ponto, vou escrever um ponto A, né, de coordenadas, um ponto A qualquer, coordenadas 1 e 2, e o B de coordenadas 3 e 4. Sei lá. Ponto médio desses 2 pontos aqui vai ser o seguinte, ponto médio do segmento AB vai ser 1 mais 3, 1 mais 3, né? Os 2 coordenadas do x, dividido por 2. E a coordenada do y vai ser 2 mais 4. Né? Dividido por 2 também. Então, ó, 1 mais 3 vai dar 4, 4 dividido por 2 dá 2. E 2 mais 4 dá 6, dividido por 2 dá 3. Esse é o ponto médio dos pontos A e B. Então, vamos lá. Vamos escrever lá o ponto 1 e 2, e o 3 e o 4 no GeoGebra, e tem que achar o ponto médio, que é o 2 e o 3. Vou deletar tudo isso aqui. E vou inserir o ponto A de coordenadas 1 e 2. E vou mostrar. E o B de coordenadas 3 e 4. É isso, né? E vou mostrar eles. Aí. Eu achei as coordenadas lá de 2 e 3, né? Ó, 2 no x, 3 no y. Deve ser ali, vamos ver. Ponto médio desses 2 pontos aqui. Ó, ele diz que o F é o ponto médio de coordenadas 2 e 3. Foi o que nós tínhamos calculado lá. Ó, 2 e 3, o ponto médio. Então, para achar o ponto médio de um segmento de 2 pontos, né, falando de 2 pontos, eu pego, somo as duas coordenadas x e divido por 2, e somo as duas coordenadas y e divido por 2. Isso serve para o R3 também.
essa coordenada Z, eu somo a coordenada C e divido por 2 também. Portanto, ponto médio. E a questão do... E aí vem... Eu acho que para encerrar hoje, eu vou fechar com esse... Não, tem mais um módulo do vetor. Vamos trabalhar com módulo. A questão do paralelismo de dois vetores, note que eu estou trabalhando com vocês, às vezes com ponto e às vezes com vetor, exatamente para isso. Para que vocês não confundam uma coisa com outra. Por mais que às vezes parece que está confundindo, às vezes eu estou trabalhando com ponto, às vezes eu estou trabalhando com vetor, mas é exatamente isso para que vocês comecem a pensar que são coisas distintas. E é importante de estar a escrita para vocês entender quando que é um vetor e qual é a diferença de um vetor e de um ponto. É exatamente por isso que eu estou trabalhando dessa forma. Então, às vezes eu estou falando em ponto e às vezes eu estou falando em vetor. Né? Para saber se esses vetores são paralelos, né, basicamente pegar as suas coordenadas, e aqui ele está dizendo bem certo aqui, ó, divide eu tenho dois vetores U e V, ó, e faço o x do vetor U dividido pelo x do vetor V, tem que ser igual o y do vetor V dividido pelo y do vetor U e V. E essa constante tem que ser igual. Por exemplo, aqui vou escrever um vetor que sejam paralelos. Né? Pega aqueles vetores que nós tínhamos lá. Vou voltar lá. Agora há pouco nós estávamos trabalhando com 3 vetores que eram paralelos. Né? Aqui. Se eu pegar exatamente esses vetores aqui, ó, e fazer a divisão dos pontos, lembra que todos os vetores eram vetor 13, que gerou o vetor 13, né? Então, se vocês pensarem que esse vetor aqui vai gerar uma constante, né, e são iguais, significa que eles são paralelos entre si. Pegar... vamos pegar um outro exemplo. Vai ter que ser aqui mesmo. Vou pegar um exemplo. Quer saber se o vetor U e o vetor V são paralelos. Né? Então, ó, se eu pegar a coordenada x, dividir pela coordenada x do outro vetor, e ele for igual a coordenada y desse dividido pelo y do outro, ó, isso aqui é igual, eles são paralelos. Considera o vetor, né, aí tem uma das considerações, o vetor nulo como sendo paralelo a qualquer vetor. Né? Mas nesse caso, se for uma constante, eles são paralelos. E é isso que ele está dizendo. Ó, aqui igual a uma constante. E essa constante é igual a 1/2. Por que 1/2? Porque aqui, ó, menos com menos vai dar mais. Se eu dividir os 2 por 2, vai dar 1/2. Se eu dividir os 2 por 3, aqui vai dar 1/2 também. Então, isso aqui são igualdades. Ó. Eu peguei o x desse vetor com o x desse, esse dividido, e peguei o y desse dividido pelo y do outro. E se eles tiverem uma igualdade, se tivesse o z aqui também, teria que fazer essa mesma composição. E der um valor que é constante, eles são paralelos. Então, os vetores são, né, posso dizer que paralelos, né, e aí isso é importante, porque tem algumas definições que precisa dizer se os vetores são paralelos ou não, para formar ou não uma base, né, de formação no R2 ou no R3. Para que se forme uma base, eles não podem ser paralelos. Então, eu tenho que testar isso aqui para saber se os vetores são ou não paralelos. Então, tem que entender porque eles... Como que eu sei se eles são ou não paralelos. Só fazer essa relação aí.
E o módulo de um vetor é exatamente o comprimento dele. Então, se eu tiver um vetor, nesse caso aqui, ó, o módulo do vetor V, né, vetor V de coordenadas 2 e menos 3, e ele é provado lá pela teorema de Pitágoras, né, um triângulo retângulo, né? Mas aqui pegar x ao quadrado mais y ao quadrado. Ou seja, raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, se o x aqui é 2 e o y é menos 3, então tem que o módulo aqui desse vetor, ou o comprimento desse vetor, né, dá 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado, menos 3 ao quadrado dá 9, aqui dá raiz quadrada de 13, unidade de comprimento. Que valor é isso aqui, né? Na verdade, é maior que 3, menor que 4, né? E raiz de 9 é 3, raiz de 16 é 4, então é um número mais ou menos compreendido nesse termo. Não vou entrar em detalhe qual é o valor, mas o módulo, o comprimento desse vetor é raiz de 13, né? Raiz de 13 tá, é mais ou menos 3,6, né? Então, o módulo ou o comprimento desse vetor é 3,6. Então, essa é a forma da resolução do módulo de um vetor, ou exatamente a norma do vetor. Pode aparecer como norma também, mas é o módulo, é o comprimento dele. Ou se estiver falando com força, a intensidade desse vetor. Depende em qual posição se está trabalhando com essa questão vetorial, né? Que é a mesma coisa que distância de pontos, não? Né? A distância de ponto, como o vetor é AB e é B menos A é x2 menos x1, então, se eu quiser saber a distância do ponto A até o ponto B, ele aplica a mesma lógica de lá, raiz quadrada do x ao quadrado mais y ao quadrado. Só que no caso do x desse vetor é x2 menos x1, e o y desse vetor é y2 menos y1. Então, substitui aqui. Quando é pontos, eu uso essa fórmula aqui de distância de pontos. Quando é vetor, eu uso só o x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, a fórmula é a mesma. Vale? Nesse caso, eu posso ter um número negativo, professor? Por exemplo, dentro da raiz não vai ter negativo, né? Porque é elevado ao quadrado, né? Ah, tá, perfeito. Eu achei que ali, por exemplo, no x2 menos x1, vamos supor que dá um... Pode dar negativo. Mas quando tu eleva ao quadrado, ele vai dar positivo, né? Ah, sim, claro. Altera a multiplicação, né? Isso, porque se o x2 for 2 e o x1 for 5, 2 menos 5 vai dar menos 3. Mas menos 3 ao quadrado dá 9. Dá 9, certo. Então, isso aqui dentro da raiz sempre vai ser positivo. Perfeito, obrigado. Alguém mais ali? Pablo? Professor, aí eu posso ter números quebrados, números com vírgulas? Assim, ou só vou ter resultados inteiros? Assim. Nem sempre vai ter inteiro. Por exemplo, raiz de 13, se tu for abrir o raiz de 13, ele vai dar um número decimal. Né? Mas não há importância de escrever raiz de 13, a não ser que tu queira. Por exemplo, porque às vezes aparece raiz de 13 e eu preciso saber o número. Precisa às vezes porque tu não vai chegar, por exemplo, para comprar numa loja, por exemplo, eu quero raiz de 13 centímetros de fio. Né? O cara vai ter que saber que eu vou ter que transformar aquilo para uma unidade decimal. Fração eu posso ter? Fração pode ter também, tranquilo. Para mim é indiferente. Né? Fração é tão certo quanto decimal, quanto os números irracionais. Então, para mim é indiferente. Né? Pode ter. Claro que se tiver como simplificar, é melhor tu simplificar. Se tu for pensar, e aí tu tem que pensar também que vocês estão trabalhando para ser professores de matemática com o tempo. E pensa da seguinte forma, né? Tu tem lá nas respostas lá
as seguintes respostas, né? 1/2, né? 4/5, 6 quartos, não, 6 sétimos, sei lá. E aí tu chega lá e fez os teus cálculos lá e chegou em 20, 25 avos. Eu tenho que marcar lá uma resposta. Qual que é a resposta? Ó, nota que aqui eu posso simplificar ainda. Ó. Se eu dividir os 2 por 5, ó, vou dividir os 2 por 5, dá 4/5. Né? Mas poderia estar ainda, em vez de fração, poderia estar aqui como 0,5 e aqui como 0,8 e aqui como, aí não sei, 6 sétimos, não sei quanto estaria. Mas 0,8 é exatamente esse 20 dividido por 25. Então, tu teria que transformar esses 4/5 ainda em decimal. Então, tu tem que saber o que tu precisa. Né? Se está em fração, se está em decimal, tu tem que simplificar ainda mais. Então, depende como que vai estar as respostas lá. Estou pensando em termos de ensino, de concurso, para mim, é indiferente. Claro que a fração ela tem que estar sempre reduzida ao máximo, mas pode ser escrito em forma de fração tranquilamente. Como também pode estar escrito em forma decimal. Para mim é indiferente também. Eu não discrimino nenhum tipo de forma de escrita, tanto decimal, de fração, mas nem sempre vai dar inteiro. Pode escrever que... Para finalizar por hoje, vou trabalhar com essa questão do versor, né? Eu tinha falado antes, que a fórmula do versor é exatamente um vetor que tem a mesma direção, mesmo sentido que ele, e que tem o módulo igual a 1. Então, ó, se eu tenho o vetor, que é um vetor unitário, né, o versor, e ele quer saber o versor desse vetor 3 e menos 4. Então, ó, basicamente é essa fórmula aqui que eu tenho que usar. Ó. O versor de um vetor V, ó, é o vetor dividido pelo seu módulo, né? Nesse caso aqui, o vetor é 3 e menos 4, e eu calculo o módulo desse vetor aqui embaixo. Ó. 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado, deu 9 mais 16, que deu raiz de 25, que deu 5. Então, eu pego cada um dos componentes desse vetor lá V e divido por o seu módulo. Então, o versor desse vetor V é 3/5 e menos 4/5. Esse é o versor. O que é o versor? Tem a mesma direção, mesmo sentido, só que o módulo dele é igual a 1. Até posso escrever lá no GeoGebra. Até vou apontar aqui. 13 menos 4 e 3/5 e menos 4/5. Vou escrever o vetor U como sendo 3 e menos 4. Vou mostrar ele. Ó, 3 menos 4. E vou achar o versor dele. Vamos ver se eu consigo achar o versor dele. Vou digitar que eu ganho mais. O vetor G vai ser 3/5, 3/5 e menos 4/5. Olha ali, ó. Tem a mesma direção que o vetor U, mesmo sentido, só que o módulo dele é igual a 1. Ó. Tem uma unidade só.
Esse é o versor. E como que é calculado, então? Né? É o vetor dividido pelo seu módulo. Desculpe. Módulo é o tamanho desse vetor. Tranquilo? Sim. Tente. Vamos Professor, Fale. uma pergunta, eu não sei se não prestei atenção, talvez eu já tenha falado, mas vou perguntar novamente. Aquele ali seria o valor do vetor, que é o módulo daquele vetor, certo? O versor é um vetor que tem mesma direção, mesmo sentido que ele, só que o módulo dele é unitário, é igual a 1. Tá, o módulo é igual a 1. Tem alguma fórmula para eu saber quantos versor tem dentro desse vetor? Porque ali ele deu 3/5 e menos 4/5. Esse é o tamanho do versor unitário. Isso. Quantos unitários eu posso ter dentro desse vetor? Tem alguma fórmula que eu possa descobrir isso ou não? Eu acho que sim. Se tu dividir esse vetor pelo versor, talvez eu posso pensar isso. Entendeu? Tá, perfeito. Só queria saber. Mas eu vou ver essa relação entre vetor e versor. É que depende do tamanho do vetor, né? Porque o que tu pode fazer? Calcula o módulo do vetor original e divide pelo módulo do versor. Que o versor é 1, né? Isso. Tá bem. Daí tu vai ter quantas vezes esse versor está dentro do... Porque nem sempre vai ser inteiro, né? Porque, na verdade, o versor tem uma unidade. E o vetor original que gerou esse versor não quer dizer que ele vai ter números inteiros. Vai ser 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Ele pode ser quebrado, 2,42, sei lá, uma coisa assim. Claro. Daí tem uma relação, mas tem como fazer assim, é o módulo do vetor original dividido pelo versor, que é módulo 1. Né? Não, aí vai dar só uma vez. Mas é exatamente essa é a relação, né? É quantas vezes ele cabe no... É o próprio módulo do... Sim, é o próprio módulo. Tá, ok. Tá, eu acho que eu deixo para vocês praticarem aqui a partir da página 28. Aqui tem uns exercícios resolvidos aqui, ó. Antes de eu entrar nos vetores de espaço. Tá? E aí depois, na próxima aula, eu organizo uns exercícios. Eu tenho os exercícios já pensados aqui para vocês, mas eu deixo para a próxima aula. Né? Praticam esses aqui, que já estão resolvidos, e tentem entender, da página 28, aqui 29 e 30. Deixa eu me achar aqui no... Beleza? Vou parar de apresentar aqui. Teria como o senhor me mandar o vídeo da aula de hoje? Do WhatsApp? Sim, tranquilo. Eu sempre faço, eu só não sei que hora eu vou mandar, mas eu mando. Né? Tá. Eu mando. A hora que o Google me mandar aqui, eu sempre faço o upload lá, daí depois mando o link para vocês, tanto para o WhatsApp da geometria e do SIGA também. Mas feito, então, por hoje, vou interromper a gravação aqui.